Olá, meus amigos. Aqui quem fala com vocês é o Gerdau Maluco Beleza, cujo esse nome Maluco Beleza é o nome que adotei com relação a esta música. Ser um maluco beleza não é uma pessoa louca, doida, varrido, sem noção, como muita gente pensa. O maluco beleza, ele enxerga o mundo de uma outra maneira. Ele enxerga a vida de uma outra maneira. As loucuras que são reais nesta vida, a quais as pessoas se desesperam, a quais as pessoas ficam desesperadas, o maluco beleza não. Ele vê as coisas reais e ele consegue controlar todas essas loucuras que acontecem nesta vida de hoje. Então eu estou gravando neste momento esse vídeo, que vai ser a parte 1 desse vídeo, e explicar para as pessoas o porquê que eu sou Raul Seixista e depois de uns 2 anos para cá, eu adotei o Raul Seixista cristão. Foram muitas críticas com relação a isso. Pessoas, muitas delas desfizeram amizade comigo, viraram as costas para mim. Outros não aceitaram ideias de que cada pensamento que eu postava ali, uma interpretação que eu colocava ali das músicas do Raul, ou até mesmo coisas bíblicas, estudos bíblicos até, que eu gosto de fazer muito também, e sempre assinei embaixo como Gerdau Maluco Beleza, entre parênteses Raul Seixista cristão, né? Que alguns chegam até a me remover do grupo. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, eles pegam o livro e criticam o livro pela capa. As pessoas, se elas verem, por exemplo, eu com a camiseta do Raul, como eu estou agora, eles vão dizer que eu sou filho do diabo, filho de Satanás, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou maconheiro, que eu sou bêbado, que eu sou um monte de coisa. Mas não conhece minha vida, não sabe quem eu sou, não tem vínculo comigo. Pessoas que me criticam são aquelas pessoas que eu nem sei quem é. E os que me criticam, que me conhecem, são aquelas pessoas nada mais, nada menos, são pessoas que têm invejas até. Por que eu falo que tem invejas até? Porque até um tempo atrás, eu tinha um Facebook, que é um do primeiro Facebook que eu criei, a minha primeira página. Eu criei essa página com 1 mês antes de encerrar o Orkut. Então tudo que eu postava no Orkut eu já estava jogando nesse Facebook. E no decorrer de alguns anos, né, esse Facebook ele foi detonado, fizeram muita denúncia até desse Facebook, e até que o próprio Facebook do nada excluiu a minha conta, eu não consegui mais entrar. Aí eu criei outra conta, fiquei 1 ano rastreando, dei uma até de hacker, até que caiu uma listagem de nomes de pessoas que me denunciaram. E a maioria das pessoas que denunciaram o meu Facebook era justamente pessoas que se diziam Raul Seixistas ou fãs de Raul. E nessas listagens, cada um ainda mostrava o motivo das denúncias. Era justamente nas interpretações das músicas do Raul. Meu amigo, minha amiga, eu faço muita interpretação das músicas do Raul. Eu quero explicar o porquê que eu sou Raul Seixista hoje. Dia 25 de fevereiro deste ano de 2019, será o meu aniversário. Eu vou fazer 43 anos de idade. Adotei nessa mesma data, que possivelmente tinha que ser no mês de junho, adotei nessa mesma data,
junto do meu aniversário, o aniversário do tempo que eu sou Raul Seixista. Eu sou Raul Seixista, meu amigo, minha amiga, desde 1986. Eu me lembro perfeitamente que era a Copa do México. O Brasil estava jogando com a Argentina, se não me falha a memória. E eu, moleque, pivete, sabe aqueles moleque pivete que gostam de se enfiar no meio dos grandes? Então, era eu. Então eu estava num churrasco do lado da minha casa, dos amigos, do meu pai, tudo, do lado da minha casa. Tava lá um baita de um churrasco. E eu estava lá no meio. E o pessoal estava escutando música e ao mesmo tempo assistindo jogo de futebol. E eu estava ali. Certa vez, depois, um camarada chegou, eu estava perto da radiola ali, né? É uma radiola na época, estava ali perto. Falou assim pra mim: Piá, eu vou te ensinar a ouvir uma música de verdade. E ele pegou o LP do Raul Seixas, justamente a Let Me Sing, que foi a primeira música que eu vi do Raul Seixas em 1986, com 10 anos de idade, foi a Let Me Sing, que é ele tá na capa de jaquetão, estilo Elvis Presley. E ele colocou aquele som ali. E a partir dali, eu fiquei ouvindo aquelas músicas. Aí veio a Let Me Sing, aí ele foi colocando o Maluco Beleza, aí ele foi colocando o Guita. Quer dizer, eu comecei a ouvir aquele som do Raul, eu comecei a me apaixonar pelas músicas do Raul. Eu comecei a gostar das músicas do Raul. Eu já vivi eu já fui aprendendo o que é rock. Certo? Eu fui aprendendo o que é rock. Então eu estou contando a minha trajetória lá de trás. Para você entender o lado do Raul Seixista cristão, vai ser outra moeda, a outra história da minha vida, que eu vou fazer no vídeo parte 2. Terminou esse, já em seguida eu vou fazer a parte 2. Para que você possa assistir esse vídeo e na sequência assistir a parte 2, para você entender. Para muita gente que me criticam, pessoas que criticam, acha que está certo, mas me critica, esnobam, mas ninguém faz ideia do que eu fiz para me tornar um Raul Seixista. Ninguém faz ideia o motivo de eu me tornar um Raul Seixista. Raul Seixista, ele vem do nome Raul. Raul, ele vem do nome de Raul. Seixista vem no sobrenome de Raul Seixas. Por isso que juntou Raul Seixas, virou Raul Seixista. Por que virou Raul Seixista? Simples, meu amigo. Simples. Numa reportagem, a mulher que fez a reportagem com o Raul Seixas, ela chegou e fez uma pergunta para Raul. Raul, como você classificaria as suas músicas? Preste bem atenção. Como que você classificaria as suas músicas? Imediatamente, sem pensar, Raul Seixas falou: Raul Seixismo. Aquilo ali, sabe, quando ele falou naquela entrevista, quando eu assisti aquela entrevista, quando ele falou que as músicas dele são consideradas como Raul Seixista, aí eu falei, até comigo mesmo, e até hoje eu falo para todo mundo. Raul Seixas, as músicas do Raul Seixas não é rock, não é rock and roll, não é heavy metal, não é rock progressivo, não é rock nacional, não é MPB. As músicas do Raul é Raul Seixista. Por que as músicas do Raul é Raul Seixista? Simplesmente do fato de uma frase que Raul Seixas mesmo falou: não sou cantor e nem compositor, eu canto para dizer o que eu penso. Então, aí eu analisei, puxa, ele canta o que ele pensa, ele não está cantando as músicas do que os outros devem pensar. E aí, o que aconteceu com as músicas do Raul? Teve músicas do Raul que fizeram com que ele fosse exilado do país.
Se não fosse esta música, ó. Mas você não está em mim. Essa música é Guita. Foi essa música, foi com essa música, com esse álbum chamado Guita, que trouxe Raul de volta para o Brasil. Porque o Raul Seixas, ele foi exilado do país, porque tudo que ele cantava, tudo que ele falava, mexia com a ditadura na época, meu amigo. Raul Seixas nunca foi satanista, todo mundo fala, o Raul Seixas é satanista. Então os críticos, a maioria dos críticos que são crentes, certo? Eles me criticam, né? Porque o cara fala que o cara era satanista, que o cara era do Satanás, que o cara era do diabo, que o cara era isso. Quer dizer, pescam de alguma coisa, mas não entendem o lado da moeda. Raul Seixas nunca foi satanista. Ele teve participação de alguma coisa, mas ele não ficou na Irmandade. Nem ele e nem Paulo Coelho. Se esse vídeo chegar até o Paulo Coelho, melhor ainda, e o Paulo Coelho pode até me desmentir se eu estiver mentindo. Eu fico abismado que tem gente que se diz supostamente Raul Seixas, Raul Seixista, fala, ainda assume que Raul Seixas foi satanista. Raul Seixas nunca foi satanista. Raul Seixas passou por vários tipos de processo da vida dele, meu amigo. Não é à toa que quando ele canta Metamorfose Ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Todas as músicas que Raul Seixas cantava, ele já falava, eu canto para dizer o que eu penso. Em outras palavras, as músicas que eu canto são as músicas que é a minha vida, é a minha história. Eu vivo isso daí. Se eu estive no mundo satanista, eu vou cantar. Eu estive lá, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Se eu já frequentei alguma igreja, se eu já tive decepção, eu estou cantando isso, estou mostrando isso, é minha vida, é minha história. Raul Seixas, se ele não fosse cantor e fosse político, por exemplo, quando ele estava lendo o manifesto, e uma dos shows dele estava lendo o manifesto da Sociedade Alternativa. Ele lia aquele manifesto da Sociedade Alternativa como se fosse homem político, pessoal. Ele não estava fazendo aquilo como cantor no palco, ele estava fazendo aquilo como uma demanda política. Que se ele fosse político naquela época, toda a mentalidade da vida política existente até hoje ia ser outra diferença, ia ter uma outra dimensão. É isso que vocês têm que entender, a mente desse homem. Tanto é que se ele fosse político e não cantor naquela época, ele ia ser um daqueles políticos que estaria também escrito no livro, para quem já leu esse livro, né, que é Nunca Mais Brasil. Vai estar uma lista lá de nomes de políticos que tentaram ser corretos, de políticos que quiseram um país correto, né? Então, quando o político resolve fazer a coisa certa, o que o outro lado da moeda faz? Mata, faz desaparecer com o político. Então, Raul Seixas, com certeza, se ele fosse político, ele ia ser uma dessas pessoas. Não foi à toa que Raul Seixas cantou também a música O Cowboy Fora da Lei. Cowboy fora da lei. Por quê? Porque se ele fosse o prefeito, como ele disse, que mamãe não quero ser prefeito. Porque se ele fosse prefeito e começasse a fazer tudo certinho ali, certo? O outro órgão político vai ver, não, esse cara vai arruinar o nosso esquema, porque o esquema da vida política é a corrupção. O esquema da vida política é arrancar o que o povo não tem. Esse é o esquema da vida política. E se Raul Seixas fosse político, possivelmente como ele canta lá no Cowboy Fora da Lei, com certeza ele tá falando, mamãe, se eu fosse prefeito e fizesse a coisa certa, eles iriam me matar. Então por isso que ele fala que não é besta de dar uma de herói. E tem muita gente que interpreta a besta como se fosse a besta lá do livro do Apocalipse. Não, é um termo. Besta é a mesma coisa de chegar a dizer pra você, cara, larga a mão de ser besta, acredita? Larga a mão de ser besta e fazer aquilo, não seja besta, não seja ridículo. É a mesma coisa.
O que eu quero dizer aqui, meu amigo, que ser Raul Seixista, o que eu sou hoje, eu comecei a aprender sobre a obra de Raul Seixas. Eu nunca fui um cara de idolatrar o cantor. Nunca idolatrei Raul Seixas. Nunca tive Raul Seixas como um ídolo para mim, não. Raul Seixas, para mim, ele nada mais é do que foi apenas um cantor, certo? Que colocou uma ideologia diferente, que fez com que eu, estou falando de mim, não estou falando de outros, estou falando que fez com que eu visse o mundo de uma forma diferente. Não foi à toa que por causa das músicas do Raul Seixas que eu me envolvi com o satanismo. Não foi à toa com as músicas do Raul Seixas que eu tive vínculo com o mundo da bruxaria. Porque ele estava falando de um lado do ocultismo, sim, ele estava. Mas como ele estava falando desse lado ocultista, então eu teria que saber que lado é esse. Por isso que tem muitos críticos que falam, porque Raul Seixas, as músicas dele é tudo ocultista. Quer dizer, eles não sabem o que é o lado ocultista. Eles gostam de criticar, mas nunca beberam dessa água, dessa fonte, como eu bebi dessa água, dessa fonte. Então ele falava, tinha um lado ocultismo? Tinha, não foi à toa. Não foi à toa que hoje eu posso dizer francamente, abertamente, sobre a morte. Quando eu via o Canto para a Minha Morte, na época, eu me tornei um gótico. Eu vivia em cemitérios. E era Raul Seixista. O que eu fiz no passado? Eu era Raul Seixista gótico. Tem alguma coisa a ver uma com a outra? Obviamente. Mas gosto tem a ver com o Raul Seixismo? Claro que não. Mas por quê? Porque os góticos, eles veneram a morte. Eles gostam de estar no cemitério. Eles gostam de expor as vidas deles junto com os dos mortos. Eles gostam de refletir sobre a vida e a morte. Foi lá que eu adotei o Raul Seixista gótico. Mas por quê que eu falo isso para você? Porque na época não tinha internet, meu amigo. Na época não tinha redes sociais. Naquela época, se você quisesse comunicar com alguém, ou você ia na casa de alguém, ou você se encontraria, porque na nossa época a gente tinha encontros do Roconha, ou então você telefonava no telefone público, comprava até ficha na época. Depois que veio os cartão. Mas até lá era ficha, que nem vale transporte. Era só isso. Então eu vivia escutando as músicas do Raul Seixas, principalmente o Canto para a Minha Morte, no cemitério. A gente levava o sonzão lá da hora e pá, pronto. E curtia aquilo ali. A gente refletia sobre a morte. Por causa das músicas do Raul, quando ele começou a falar sobre o lado filosófico, o lado da filosofia, né? Quando ele começou a falar sobre céu, mundo, como ele começou a falar sobre Deus, inferno, diabo, céu, igreja, padre, né? Pastor. Ele começou a falar dessas coisas. Aí eu queria saber, mas do que será que se trata dessas coisas? É a obra de Raul Seixas, pessoal. Não é as músicas, é a obra. Foi quando eu aprendi um pouco do quê? Teologia. Para mim tentar captar aquilo que ele estava falando, eu teria que aprender um pouco de teologia. Pelo menos um pouco da teologia, um pouco do conhecimento da teologia, eu teria que aprender. Por isso que hoje eu posso falar o significado da música Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Porque para muita gente, crente, né, a maioria crente, né, fala que essa música Eu Nasci 10 mil anos atrás é o próprio Satanás que está cantando no corpo de Raul Seixas, porque estava vivendo há 10 mil anos atrás. Engraçado que eles criticam tanto, eu falo tanto dessa música, mas não conhecem a história, porque Hitler, quando o Raul Seixas canta Eu Nasci 10 mil anos atrás, lá, quando ele fala na parte de Hitler não era lá do tempo lá atrás. Por quê? Porque há um lado da teologia ali dentro. Como existem outras músicas do Raul Seixas que tem um lado de teologia.
Então eu tive que aprender teologia para me decifrar vários tipos das músicas de Raul. Por isso que hoje eu posso interpretar as músicas do Raul facilmente. Eu tive que aprender um pouco também, sabe do quê? De filosofia. Para mim, de filosofia, por que eu tive que aprender de filosofia? Porque ele estava falando muito, sabe do quê? Do céu. Ele falava também sobre extraterrestre. Ô, seu moço, do disco voador, me leve com você para onde você for. Ele estava falando isso aqui, ó. O trem das 7. Esse trem das 7 aqui, se você quer saber, meu camarada, não é o trem físico. Esse trem das 7 é um trem espiritual. É um trem espiritual, não é um trem físico. E eu fui crescendo. Eu fui aprendendo sobre Raul Seixas. A obra de Raul Seixas, quando chegou justamente naquilo que me chamou mais atenção. Sociedade alternativa. Quando ele falou da sociedade alternativa, quando ele abriu essa página da sociedade alternativa, aí eu queria saber sobre a sociedade alternativa. Aí eu queria saber. Aí eu tive que ler livros, ir em biblioteca. Hoje não, todo mundo critica e tal, mas fica lá no Google, fica lá, papai. Eu não, eu tive que ir em bibliotecas, eu tinha que ler vários tipos de livros, que eu tive acesso de vários livros. Para você ter uma ideia, eu já li 3 livros do Gita. Tem gente que me critica por eu falar que quando lá no Gita fala eu sou, que quando se fala eu sou lá na música Gita, eu falo que eu sou é porque ele está falando de Deus. Porque Deus, ele é tudo, tudo, abrange tudo. E no Gita fala isso. O Gita, esses livros, é muito chato de se ler. E sabe por que muita gente critica? Porque eles não conseguem ler o livro Gita. Sabe por quê? Porque além de ser um livro chato e cheio de conversas ali, você tem que ler as entrelinhas do livro Gita. E para você entender as entrelinhas do livro Gita, você vai ter que ler. Sendo chato ou não, você vai ter que ler esse livro. Mas nunca leram esse livro. Nem os que se dizem Raul Seixas nunca leram esse livro. E se tiveram acesso a esse livro, eles não leram inteiro. Não leram inteiro. Não tiveram acesso, mas eles não leram, não desfolharam, não leram certinho ali, capítulo por capítulo, página por página, refletindo naquilo o que o Bujuruana falava, a Dijuana falava, certo? Ele só gosta de falar, porque era lá de uma tribo e tal, era lá disso, era lá daquilo, meu camarada. Falar é uma coisa, é algo que é colocado ali. Agora, se aprofundar no texto e trazer para si a realidade, aí é outra história, aí é outra questão. Por isso que eu sou um cara que muitos me criticam. Por que me criticam? Porque eu tive acesso a tudo isso. Para mim saber o que é sobre a sociedade alternativa, se você quer ter uma ideia, meu camarada, eu tinha que ler a Bíblia. Trazer do lado da teologia e ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia 3 vezes no ano. Uma Bíblia inteira, para você ler uma Bíblia inteira, você lê ela em um ano, tinha que ler. E aí, além do lado da filosofia, eu tive que me adaptar com a sociologia. E com o lado geográfico do Brasil e do mundo. Para mim saber sobre a sociedade alternativa que a Raul Seixas tanto falava, eu tinha que me adaptar para o lado político, eu tinha que entender também o lado da política da coisa. Porque Raul Seixas, ele falou, a sociedade alternativa, ela é também espiritual. Poxa vida, será que ninguém aqui nunca ouviu umas entrevistas do Raul? Eu tenho todas as entrevistas dele. E uma dessas entrevistas dele, ele fala que a sociedade alternativa é também sim, espiritual. Tem muita gente que critica e fala, mas Raul Seixas, ele afirmou que ele é satanista. Meu camarada, eu acho que ninguém entendeu bolufa nenhuma. Que quando
a polícia encostou Raul Seixas e Paulo Coelho, que Paulo Coelho confirma isso daí, encostaram os dois ali, certo? A polícia estava prendendo os dois por causa da sociedade alternativa, porque ele estava anunciando uma sociedade que era justamente uma sociedade contra a ditadura militar, contra o comunismo. Então não vem me dizer com o papo furado que Raul era comunista, que Raul era anarquista. Não vem com esse papo furado, porque anarquista, meu camarada, ele mata até um cachorro na rua, e Raul não é esse tipo de gente, não. Não era esse tipo de gente, não. Aí como eles viram que eles iam levar porrada até pra dentro do zóio e apanhar um monte por causa da tal sociedade alternativa, né? Como eles mesmos falaram, eles ficaram com medo, Aí eles falaram, não, nós somos satanistas. E eles mesmos falaram que eles são satanistas para se escapar das demandas do governo. Por quê? Porque a ditadura militar na época tinha um convívio também com o mundo do satanismo. Para você ter uma ideia, quem manda no país e quem quer resolver as coisas aqui no país são os Illuminati. E Raul Seixas já estava abrangendo tudo isso. A sociedade alternativa, hoje, para 2019 em diante, ela é uma alternativa para uma sociedade atual. Estamos aí, ó, desde a época aí que eu nasci, passando presidente por presidente, e o Brasil continua sempre a mesma porcaria de sempre. Por quê? Porque o povo é cego, é levado a coisas que não tem nada a ver, entendeu? Falo de uma liberdade generalizada, mas não existe liberdade nenhuma. Então, se eu sou Raul Seixista, é por causa da obra de Raul Seixas. As músicas de Raul Seixas, é como ele mesmo falou, as músicas de Raul Seixas é a obra de Raul. É o diário do Raul Seixas. As músicas de Raul Seixas são músicas revolucionárias. São músicas totalmente diferentes das músicas que você escuta hoje, das músicas que você ouve hoje, das músicas que você ouviu lá atrás. Exemplo, a diferença das músicas do Raul Seixas com as que eu vou citar. Exemplo, vaneirão. Ah, eu vou lá num baile de gauchesco. Quer dizer, o que você vai ouvir das músicas gauchescas? O que você vai ouvir da banda gauchesca? Linguagem de gaúchos. Eles vão falar sobre cavalo, chimarrão, né? Eles vão falar sobre a sua cidade, né? Vai falar sobre a mata, o mato, né? Sanfona. É isso que eles vão falar. É isso que você vai ouvir nessas músicas. Eles vão falar do quê? Da tradição gaúcha. Aí você ouve sertanejo, música sertaneja. Vamos lá para as músicas sertanejas lá de trás. As músicas sertanejas lá de trás, meu camarada, se você pegar a letra, todas elas, as letras, confirma isso para mim. Você vai ouvir o quê? Tomate, né? Foram catador de tomate, de cebola, de banana. Aí você vai ouvir música de corno, porque o cara foi traído, traiu a mulher, traiu o marido traiu a mulher, uma zona total. Música no mundo sertanejo lá de trás você vai ouvir sobre mulher, cerveja, violão, fogueirinha. Veja só, é as músicas sertanejas lá de trás. Tristeza, né? Porque perdeu a mulher, porque a maioria das músicas sertanejas são maioria que o cara perde a mulher. E a maioria ainda escreve que perdeu para outro. Quer dizer, a gente até fala, tem até música de corno no meio. Diferente do sertanejo no universitário. É a mesma coisa, pior ainda. Por quê? Porque além de eles adotar no sertanejo universitário o batidão funk, só falam em quê? Em mulher, cachaça. Mulher e cachaça e batidão. Mulher, cachaça e batidão. Só isso que você ouve. Aí vamos lá pro lado do rap.
Aí você pensa rap. O que você pensa rap? Quando a gente fala em rap, a primeira visão que vem, que trouxe esse movimento fantástico do mundo rap, quando a gente vai falar do rap, a gente abrange quem? Racionais. A gente só pensa no Racionais. Mas, abrangendo a música rap, você vai ouvir o quê? Que discriminação de negro, que negro é discriminado, que negro é isso, que negro é aquilo. E ao mesmo tempo eles propõem a discriminação contra os brancos. Aí você vê no mundo rap falando sobre mal de polícia, mal um pouco da sociedade, reclamando da vida que eles vivem, reclamando da favela que eles vivem, fala da periferia, fala dos presídios de cadeias e ladrões. Esse é o mundo rap. Aí você vai lá, vamos pensar no reggae. Quando você vai pensar no reggae, uma das primeiras coisas que aparece na cabeça da pessoa é o quê? Bob Marley. Aí você vai trazer para o mundo reggae, aí o que eles falam? O que o reggae fala? Fala da vida, fala de paz. E aí falam maconha e chá de cogumelo. É só isso que o reggae faz. É só isso que o reggae promove. Aí nós vamos lá, deixa eu ver, pensar em outra coisa aqui, de vários estilos que já falei. Gospel, música gospel. Ah, por que eu agora quero falar da música gospel? Porque além dos crentes criticar as músicas do Raul, eles ouvem música gospel. Só que as músicas gospel falam do quê? Abrange o quê? Fala de Deus, fala do diabo também, meu camarada. A música gospel fala do céu, como também fala do inferno, meu amigo. E como também as músicas gospel, tem muitas músicas gospel aí que falam da teologia da prosperidade e de muitas heresias. Tem música, tem heresias até na música gospel. Ah, então, vamos então falar agora do Raul novamente. Então, as músicas do Raul abrangem o quê, Jordão? Pois eu vou tirar para você por etapa. Quer falar de política? A música do Raul abrange política. Quer falar do quê? Da sociedade? Então vamos lá. Raul Seixas, em todas as músicas dele, ele fala sobre política, religião, Deus, céu, inferno, padre, pastor, sociedade, povo, gente, amor, fé, coragem. Veja só. Fala também da morte, da vida, do universo, do planeta, do Brasil. Essas são as músicas do Raul e muito mais ainda se eu citar. Tem música do Raul que o sertanejo é tão bem sertanejo que ele canta, certo? Que ele canta justamente que uma pessoa matou a mulher dele. E é uma história que é verídica até, só que não é que foi pego de alguém. Mas ninguém sabe disso daí. Tá por quê? Porque o pessoal só quer tomar água no copo dos outros, não leva o seu próprio copo. Então, se hoje eu sou Raul Seixista, meu amigo, é porque eu sou Raul Seixista por causa da obra de Raul Seixas. E eu levei isso comigo por anos e anos e anos. Vai fazer 33 anos que eu sou Raul Seixista. Quando eu me candidatei para vereador nas eleições passadas, eu estava levando, junto comigo, a bandeira da sociedade alternativa. Os meus dingos, se você for ver, deve estar por aí também no YouTube, eu falando quais são as minhas propostas e sempre falando Raul Seixista da sociedade alternativa. Eu carrego a bandeira da sociedade alternativa. E eu faço isso desde que eu aprendi sobre a obra de Raul Seixas. Então eu me tornei não somente um fã, mas um Raul Seixista. Porque eu queria levar a obra dele adiante. Só que,
Por que muitas pessoas me criticam e dão atenção a outras pessoas? Porque eu sou um homem que não tem nome. Eu não tenho nome artístico. Eu não faço parte de um mundo artístico. Eu não sou cantor. Eu não sou compositor. Eu sou uma pessoa normal como qualquer um. Eu não tenho conhecimento como Paulo Coelho, eu não tenho conhecimento como Silvio Passos, eu não tenho conhecimento como Ed Stared, eu não tenho conhecimento como muita gente tem. Eu não sou eles. Eu sou uma pessoa normal. Eu estou vivendo em oculto na realidade. A verdade é essa, eu vivo no oculto. Se, por exemplo, se um desses aí que tiveram com o Raul falar alguma porcaria, certo? Que muitos deles tenham mentido demais até, todo mundo vai acreditar. Mas se eu chegar e falar, não, pessoal, é assim, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Por quê? Porque as pessoas, assim como muitos crentes, né? E outros que se dizem Raul Seixistas, eles criticam o livro pela capa. Eles criticam o livro pela capa. Então eu sou Raul Seixista por esse motivo. Eu nunca idolatrei homem nenhum. Nunca fui de idolatria, mesmo quando eu estava no mundo, mesmo quando eu vivia aí nas coisas erradas, eu nunca fui de idolatrar absolutamente nada. Tem gente que de tão ignorante que já escreveram aí em comentários, dizendo bem assim, eu não tenho Raul Seixas e ninguém como ídolo, Jesus é meu ídolo, idólatra. Se você fala que Jesus Cristo é teu ídolo, você é idólatra. Idolatria. Jesus não quer idolatria, não. Ele quer ser adorado. Agora, idolatria é fora de questão. Está lá no livro do Apocalipse que os idólatras também vão para o lago do fogo de enxofre. Então, as músicas do Raul, ele me trouxe uma vida diferente, se você quer saber. E eu vou dizer mais. Eu vivo a sociedade alternativa. Ah, mas a sociedade alternativa ele trouxe lá do Aleister Crowley. Sim, ele copiou sim um pouco da Aleister Crowley. Só que é o seguinte, meu camarada, você não tem que viver o que está escrito ali. Você tem que abranger o assunto da sociedade alternativa. Você tem que abranger todos os assuntos da sociedade alternativa. E eu posso conseguir colocar 10 motivos de uma sociedade alternativa para o Brasil de hoje. Porque é fácil, é muito fácil dizer que você tem direito, que é do seu direito. É muito fácil você dizer, certo? Essas coisas. Mas quando chega de tratar para você brigar pelos seus direitos, você não vai. Você não vai. A diferença de fã com Raul Seixista é muito grande, meu camarada. É muito grande. Existe fã de Raul e fãzinhos de Raul. Esses fãzinhos de Raul são os que gostam de criticar a gente. Esses sim são fãs doentes até. Aí esse fãzinho de Raul, ele gosta de curtir Raul tomando cerveja, ele gosta de curtir Raul fumando seu baseado, sua maconha, se drogar até morrer. E todo mundo sabe que fã de Raul é um cara doente até. Na época, quando o Raul Seixas morreu, meu camarada, o que os fãs fizeram? Não foram nem Raul Seixistas, o que os fãs fizeram? Invadiram a igreja lá para pegar o túmulo, o caixão do Raul para sair nas costas. Todo mundo chorou amargamente, eu também chorei, saiu lágrimas dos meus olhos quando eu vi que o Raul Seixas morreu, porque eu estava aprendendo com as músicas dele. Se Raul Seixas fosse, por exemplo, que nem eu falei, se ele fosse, por exemplo, um escritor e não cantor, eu ia ter todos os livros dele. Se ele fosse político, como eu citei, eu ia seguir o exemplo dele na vida política. Eu ia seguir os passos dele. Eu ia. Só que o talento de Raul é cantar. O talento de Raul é guitarra, é palco, é show. Esse era o talento dele.
foram talentos dele, certo? Com músicas alternativas e revolucionárias, que, fizeram muita gente criticar ele também na época. Até os próprios crentes criticaram. Teve um tempo aí, certo, que Marcelo Nova e Raul Seixas iriam cantar. Os crentes estavam distribuindo folheto para as pessoas que não entrassem ali, certo? Que ali tinha gente que era de Satanás, que eram filhos do diabo. Por isso que eles fizeram o Pastor João e a Igreja Invisível. Por isso que eles cantaram essas músicas, Pastor João e a Igreja Invisível. Isso daí é algo sarcástico. Então tem músicas do Raul que é sarcásticas demais. Já que falo que nós somos do diabo, então vamos cantar que nós somos do diabo. Aí foi lá e o que ele fez? Criou o rock do diabo. Porque na verdade o rock não é do diabo. Porque se o rock é do diabo, então todos nós que gostamos de rock poderíamos ser o quê? Filhos do diabo. Porque nós estamos numa doutrina rock, né, do diabo. A diferença do rock, o rock nos de hoje é assim, agora eu vou voltar um pouco lá de trás. Se você for ouvir o rock, o que o rock abranja hoje? Rock internacional. O que o rock internacional abranja hoje? O que a maioria dos rock mostra hoje? Céu, inferno, satanismo. Aí sim, o heavy metal, o punk head, esses rock progressivo, são todos rock. Se você não prestar atenção na letra, meu camarada, aí você vai ver. Tudo voltado para o lado negro, tudo voltado para o lado do diabo, Satanás, inferno. O rock brasileiro hoje não é iguais às músicas do Raul. O rock brasileiro hoje fala sobre política, fala sobre alguma revolução, fala sobre a cidade, fala. O rock brasileiro fala. Mas quem são esses roqueiros que mais fala? Cazuza, Legião Urbana, Titãs e outros demais. Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, Brotherhood. Esses são os rocks brasileiros e outros rocks que eu não tô lembrando muito na minha cabeça, que levam para esse lado. Mas as músicas do Raul Seixas, ela não é rock, ela não é MPB, ela não é música clássica, ela não é nada. Ela é simplesmente Raul Seixista. E para você se tornar Raul Seixista, você tem que interpretar as músicas de Raul. Você tem que saber do que ele está falando. Você tem que saber entre linhas se aquela palavra é direcionada ao céu, ao inferno, a Deus ou é ao diabo. Você tem que saber direcionar as canções dele a quem? É para a sociedade? É para a política brasileira? É para o diabo? Porque muita gente vai falar que ele canta pro diabo. É para a esposa ou não é? É para algum amigo, não é? Então você tem que saber. Os fãzinhos de Raul, eles sabem com quem que são preocupados? Se você é um desses daí, então você é um fãzinho de Raul. O fãzinho de Raul, ele é preocupado com quem foi ou deixou de ser mais amigo de Raul. O fãzinho de Raul se preocupa quem Raul amou mais ou deixou de amar menos. Esses são os fãs de Raul. Qual é a cor preferida das obras de Raul ou não? Esses são os fãs de Raul. O Raul Seixista não. O Raul Seixista não quer saber quem ele amou ou deixou de amar. O Raul Seixista, ele não quer saber quem foi ou deixou de ser amigo de verdade dele. O Raul Seixista, ele não quer saber. O Raul Seixista, ele quer saber da obra. Ele quer dar os passos na obra de Raul. E esses passos da obra da Raul é você tirar das músicas e colocar para a vida real. Não é você cantar. O Raul Seixista não é aquele que pega no violão e vai nos barzinhos cantar, ou monta uma banda e vai nos encontros do Raul e cantar. Não, não é esse Raul Seixista.
Eles são artistas apenas, cantores apenas, que cantam as músicas do Raul. Precisamos de pessoas assim, que cantam realmente as músicas do Raul, para manter viva a obra de Raul Seixas. A obra dele. Todo mundo fica oculto quando não se fala de Raul, mas quando você começa a conversar com tanta gente de Raul Seixista, meu camarada, aí eu sempre escuto de gente falando, eu já ouvi as músicas do Raul, tem músicas que eu gosto, tem umas que não. Todo mundo fala. Mas essas pessoas, quando eles começam a falar pra gente abertamente, porque a gente toca num assunto, a gente começa a cutucar ali. Então essa vida do Raul Seixista, o Raul Seixista de verdade, meu camarada, ele quer dar a continuidade da sociedade alternativa. E não tem. Uma das maiores tristezas do meu coração, uma das maiores tristezas que tem na minha vida, é de eu viver uma ideologia que só eu conheço, que só eu sei, que só eu acredito. Os demais não acreditam nessa ideologia. Eles acreditam sim, que o Bolsonaro, né, vai implantar a ditadura. É nisso que eles acreditam. Ah, que o Lula e o PT vão ser tudo comunista. É nisso que eles acreditam. Que o fulano é isso, que o ciclano vai acontecer isso no país, ah, que o Brasil é isso. É nisso. Eles acreditam nisso. Mas na sociedade alternativa, eles não conseguem acreditar. Eles não acreditam. Eu vou em alguns encontros de Raul, quando toca a música Sociedade Alternativa, o engraçado que eles conseguem cantar as músicas Sociedade Alternativa quando a maioria já está lá no auge. Já não tinha mais o que cantar, aí eles cantam a Sociedade Alternativa. Aí você vê o cara com baseado na mão, Sociedade Alternativa, o cara com o nariz desse tamanho, de tanto cheirar, cantando Sociedade Alternativa, o outro já bêbado, caindo no chão, cantando Sociedade Alternativa. Não é isso! A sociedade alternativa, ela é liberdade, você tem liberdade e não libertinagem. Então, se eu sou Raul Seixista hoje, é porque eu carrego essa bandeira chamada Sociedade Alternativa aqui na minha cidade. Quem me conhece de Campo Largo, que fale aí nos comentários, ou fale para os outros se eu estou mentindo ou estou falando a verdade. Quem conversa comigo sempre vai sair da minha palavra, sempre vai sair da minha boca a palavra Sociedade Alternativa. Então, se eu sou fã e Raul Seixista, mas eu não levo o cara como uma idolatria. Ah, mas ele foi para o inferno. Ah, quem é você dizer que Raul Seixas foi para o inferno? A gente sabe as pessoas quando morrem, da forma que elas morrem, se você tem um convívio com ela, ou você conhece até a vida da pessoa, você sabe se ela morrer, ela foi para o inferno, porque morreu daquela forma. Agora, contar a história de que teve um pastor que acompanhou Raul Seixas até a frente do apartamento, né? Que ele encontrou com o Raul Seixas saindo do barbeiro, isso ninguém conta. Que naquela caminhada, aquela trajetória, acho que é uns 3, 4 quadros mais ou menos, com certeza ele ouviu falar de Deus. E outra, Raul Seixas sabia muito bem com relação a Deus, ao céu, ao inferno, ao pecado. Ele não é uma criança, não era adolescente, não, ele sabia muito bem. Se ele morreu daquele jeito, quem vai prestar conta com Deus será ele. Então não cabe a mim. Ah, eu não vou ser Raul Seixista porque o Raul Seixas morreu, foi pro inferno. Engraçado, né? Mas na sua igreja, você canta lá as músicas lá gospel, né? Que fala da teologia da prosperidade, né? Você canta música lá que fala que abrange muitas heresias. Aliás, quando você vai num show gospel, você grita para aquele cantor gospel, mas aquele cantor gospel nem convertido é. Não tem um vínculo com Deus. Ele só tem talento para cantar música gospel e ó, que o faz me rir cair no bolso dele.
Por isso que há uma diferença de fã de Raul com Raul Seixista. Os fãs não falam coisa com coisa. Todo mundo sabe. Até o meu cachorro chamado Thor sabe que quem matou o John Lennon foi um fã de John Lennon. E não era fã dos Beatles, era fã de John Lennon. Raul Seixas, teve época que Raul Seixas ficou desaparecido um bom tempo. Raul Seixas tinha essa folia, essa mania de ele aparecer, desaparecer, aparecer e desaparecer. Tanto é que teve um tempo que ele ficou desaparecido, que quando ele voltou a cantar as músicas, quando ele subiu ao palco, o povo, os fãs do Raul não acreditaram que era ele. Acharam que era um impostor. Xingaram ele, jogaram lata de cerveja na cara dele, um monte de coisa na cara dele. E ainda chamaram a polícia, ainda a polícia levou ele, a polícia bateu nele, socou ele. Disse que até puxava, tentava para ver se não era impostor. E o Raul Seixas, não, eu sou o Raul Seixas. Mas os caras não acreditaram. Porque ele é um cara polêmico. Cada vez que ele sumia, e quando ele aparecia, ele sempre trazia novidades. Ele sempre trazia alguma coisa da vivência dele. A música Meu Amigo Pedro, a maioria fala que, pela lógica da história, que a música Meu Amigo Pedro foi feita para pai do Paulo Coelho. Até esses tempos aí no filme, o Plínio, certo? Me desculpe aí, Plínio, se chegar até você, mas você é um mentiroso, certo? Raul Seixas não fez essa música para você coisiça nenhuma, porque se Raul Seixas fizesse a música para você, Plínio, ele ia falar, muitas vezes, Plínio, você fala, certo? Mas se você levar para o lado do contexto bíblico, eu posso chegar muito bem que Raul Seixas estava falando justamente, sabe de quem? De Pedro, da Bíblia. Pedro, onde você vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou e tudo mais. Isso vai ser um assunto que eu vou abranger lá na parte 2, quando eu falar do Raul Seixista cristão. Então, só para encerrar, eu sou Raul Seixista pela obra de Raul Seixas. Porque eu adotei na minha vida a sociedade alternativa. Porque eu sou conhecido no mundo político como Gerdau Maluco Beleza. Eu estou vivendo essa sociedade alternativa. Eu já tive vários problemas na minha vida por causa da palavra sociedade alternativa. Eu já agi de formas diferentes no convívio, de dentro de empresas, no meu trabalho, por causa da sociedade alternativa. Eu já peitei atrás dos meus direitos por causa da sociedade alternativa. Então, para você prestar bem atenção nas coisas, antes de falar, antes de criticar, você tem que saber o que você fala e o que você critica. Porque a realidade é que não escrevi aqui na minha camiseta. Olha, nessa camiseta está escrito assim, ó. Explicar a emoção de ser Raul Seixista a um Raul Seixista é desnecessário. E a quem não é Raul Seixista é simplesmente impossível. Por que é simplesmente impossível? Porque as críticas, elas vêm. As pessoas não querem, eles só querem criticar, eles não querem aceitar. Certo? Eles não querem aceitar. Mas quem vive a sociedade alternativa como eu vivo, ele sai para brigar pelos seus direitos. E quem é da sociedade alternativa, é Raul Seixista, ele não depende do governo. Ele não depende. Ele não tem medo de encarar a verdade, ele não tem medo de encarar a realidade, como muita gente tem. A sociedade alternativa, a que eu vivo, ela abrange toda a minha vida. Político, familiar, espiritual. Por isso que na parte 2, que eu vou explicar o porquê, que daí eu trouxe o cristão. Porque há uma outra fase da minha vida. Que vai ser uma fase que por 6 anos eu saí fora desse contexto do Raul Seixismo para viver uma outra forma de vida. E que não me levou a lugar nenhum. Que no fim da história,
me tornou um filho pródigo, e eu acabei girando o mundo e acabei caindo justamente aonde que eu tinha parado. Aí eu disse, quer saber? Eu vou continuar com a minha ideologia. Então, a sociedade para mim é uma ideologia. Não é uma ideologia com fulano, com ciclano, é a minha ideologia. É a minha vida. Raul Seixas mesmo falou. Ele mesmo falou. Não sou cantor, não sou compositor, eu só canto para dizer o que penso. Então tudo que Raul Seixas, tudo que você ouve as músicas do Raul, é a vida dele. É o sonho dele, é o desejo dele, é o que ele estava querendo transmitir para todos nós. Diferente de muitos músicos por aí. É muito diferente. É muito diferente. Aí você vive aquilo ali. Ouve as músicas do Raul, mas não ouve por ouvir. Preste bem atenção em cada letra, em cada letrinha, cada ponto, sabe? Preste bem atenção para você ver. Tente outra vez. Qual é o significado do Tente Outra Vez? Existem várias histórias da música Tente Outra Vez, inclusive eu tenho na minha vida uma história da música Tente Outra Vez. Lá na parte 2 eu vou falar o porquê que eu voltei para Jesus. Foi justamente com as músicas do Raul. E uma delas é o Tente Outra Vez. Então, vocês que gostam de criticar o Raul Seixas, as músicas do Raul Seixas, você tem que saber o que você está criticando. Se você critica Raul Seixas, fala que ele morreu, foi para o inferno, quem é você dizer que ele foi para o inferno, meu camarada? Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Olha ao seu redor. Se você critica tanto a vida de Raul Seixas e fala que ele foi para o inferno, procure saber se na sua igreja onde você está, não estou pregando teologia da prosperidade. E você está fazendo barganha com Deus, dando dinheiro para Deus, no altar pedindo para Deus, você vai para o inferno por causa disso. Ah, critica Raul Seixas e fala que ele foi para o inferno, vê se na tua igreja, meu camarada, não estão praticando heresias. Tudo fora de contexto bíblico, não tem nada na Bíblia. Ah, critica tanto, Raul Seixas foi para o inferno, vê lá para que você está gritando para o teu cantor gospel, meu camarada. Certo? Vê se o teu cantor gospel, esse ano no mês de março, que é o mês de carnaval, vê se esse cantor que você gosta, que é cantor gospel, vê se ele não vai pular o carnaval gospel, não vai promover um trio elétrico lá. Dizer que carnaval, vamos lá, carnaval gospel, vê se ele não vai promover o carnaval gospel e vê se nas letras dele realmente adora a Deus de verdade. Veja, antes de você criticar. Não critique Raul só porque ele cantou vários tipos de música. Você só conhece o lado da moeda, mas não conhece o lado da história da moeda. É fácil apontar o dedo, criticar. É fácil me criticar pelo o que eu sou. É fácil você, que se diz Raul Seixista, me criticar pelo que eu sou. É fácil você dizer que é Raul Seixista, certo? Virar as costas para mim, dizer que eu sou um débil mental louco, eu sou sim. Um débil mental, eu sou louco sim. Mas veja só como é que eu tô hoje. Eu tenho muito moral, mais coragem do que qualquer um a encarar um governo. Eu tenho moral e coragem de qualquer um a encarar patrão, a encarar qualquer coisa que existente. Eu não sou igual muitos aí, que bate no peito e que fala de sociedade alternativa, mas se sujeita ao governo, depende do governo. Depende deles aí, certo? Fala mal da polícia, que polícia é isso, que polícia é aquilo, mas quando a viatura encosta ali e bota o cara na parede, a primeira coisa que ele vai dizer assim, senhor, já começa a tremer, medo de levar uma porrada. Ser Raul Seixista não é ser drogado não, tá? Mais uma coisa que eu vou dizer.
Tem muita gente aí, teve o ano passado, num grupo aí, falava que, eu sou Raul Seixista, eu fumo, eu bebo, por isso que eu me tornei Raul Seixista. E todo aquele que é Raul Seixista tem que fumar, tem que beber. Mentira! Mentira! Raul Seixista, você não precisa usar maconha, droga, beber para ser o Raul Seixista, meu camarada. Você tem que cuidar da tua saúde. Isso que é importante. E digo mais, Raul Seixas, quando morreu, ele morreu sozinho, abandonado por toda a família também e pelos amigos também. Não vem com balalela, não. Você que gosta de criticar, você que é fã de Raul e gosta de falar um monte de asneira, certo? Raul Seixas morreu sozinho naquele apartamento. Cadê as filhas? Cadê a esposa? Cadê os amigos? Aonde estava? Ele estava sozinho lá. Tendo uma agonia, tendo crise, sabendo que ele está morrendo. Ele está vendo tudo os olhos dele estavam ao redor. Ele já estava falando, ó morte, ó morte. Ele viu a morte ali. E você fala como se tivesse conhecido o cara. 33 anos de Raul Seixista, pessoal. Veja o que eu aprendi. Filosofia, teologia. Eu tive acesso a livros ocultos, cabala, livros de Gita, Bíblia de Satanás. Veja, até livro de São Cipriano eu tinha. Eu tinha 2 Bíblias dele de São Cipriano, uma capa preta e uma capa de aço. Veja. Veja só. E agora vocês vêm me criticar, querendo me ensinar. Vamos falar sobre o universo. Vamos falar sobre o planeta. Vamos falar sobre o Brasil. Vamos falar sobre política. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Política, futebol. Vamos falar. Será que você consegue falar? Será que você consegue algum argumento? Não consegue. É um outro que consegue. Então, meu amigo, fica aí para você um pouco da minha história, o porquê eu sou Raul Seixista. Eu sou Raul Seixista porque, além de ser fã de Raul, a obra dele mexeu comigo e a obra dele me fez eu ter uma visão diferente. Quer falar de povo, sociedade, gente, pessoa, ser humano, coração? Então fala com Raul Seixista de verdade. Um dia eu acredito, porque eu sei que tem Raul Seixista como eu. Eu sei que tem Raul Seixista que tem a mesma mentalidade do que eu. Só que ele tem medo. Ele tem medo de se expor, porque ele sabe que ele vai levar críticas, que todo mundo vão falar mal, e a maioria também vão virar as costas, como fizeram para mim. A maioria virou as costas para mim. A maioria cortaram amizade comigo. E sabe qual que é o importante disso daí? Eu acabei, nos começos senti na pele. Deu uma dor no coração, chorei até. Mas depois eu me lembrei, falei, quer saber? Dane-se todo mundo. Porque quando eu me tornei Raul Seixista, não existia internet, não existia nada. A gente tinha as informações totalmente diferentes do que hoje. Hoje, na internet, todo mundo coloca coisa sobre Raul à vontade. Se eu soubesse que no avanço de uma internet dava para mentir tanto, então eu poderia mentir, chegar e dizer, ó, eu já estive num show de Raul, mas eu nunca estive num show de Raul. Eu conheço Raul Seixas, eu não conheço Raul Seixas de perto. Eu não conheço. Conheci sim,
o Rick Ferreira, escudeiro, fiel de Raul Seixas, guitarrista, grande homem, um homem muito bacana, generoso. É um cara que eu tiro o chapéu para ele, que a maioria dos solos da guitarra é tudo dele, inclusive o Cowboy Fora da Lei. Silvio Passos, também conheço Silvio Passos pessoalmente, é um grande cara também, embora que ele é uma pessoa que fala demais até, ele sabe muito bem disso, mas não deixa de ser um cara Raul Seixista também. Eu considero ele também como Raul Seixista, porque eu conheço Silvio Passos desde o tempo do Orkut. Então conheço umas histórias naquele Orkut lá, que existia o Orkut, uma comunidade chamada Raul Seixista. Então ali era eu, ele e uma meia dúzia de Raul Seixista de verdade. Conheço também a Vivi Seixas, a filha dele, DJ até, né? Uma mulher muito bacana, uma pessoa super generosa também. Ela é simpática pra caramba. Conheço ela também. Conheço também, não pessoalmente, mas daí pelas redes sociais, já converso com ela sempre também. É a Scarlett Seixas, certo? Conheço ela também. Ed Stared, já conversei com ele também um pouquinho, só pela rede social. Queria muito conhecer ele pessoalmente. Então eu conheço pessoas assim. Mas Raul Seixas, nunca conheci. Eu conheço Raul Seixas através da obra dele. Quando eu me converti ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus falou, você não precisa abrir mão de tudo isso. Mas isso será uma história em que eu vou contar na parte 2 deste vídeo. O porquê que eu sou Raul Seixista e Raul Seixista cristão. Um forte abraço a todos. Quero dizer uma coisa aqui numa frase que eu tenho aqui do Raul. Essa camiseta aqui, até a Vivi Seixas gostou quando ela esteve aqui em Curitiba, que apresentou o baú do Raul. E nessa frase, eu coloquei bem assim. Esse é o pensamento de um Raul Seixista que leva à frente a sociedade alternativa. Por isso que eu falo, eu não tenho espaço, não tenho nome e nem nome artístico. Se existir alguém da sociedade alternativa, se existe um grupo da sociedade alternativa, então eu desconheço. Porque até agora nunca me convidaram nem para fazer uma palestra. O dia se interessar você, diretor de escola, você, grupo jovem de igreja, algum pastor, se você quiser se interessar com relação à sociedade alternativa para o lado espiritual e também a sociedade alternativa para o lado político, para o nosso Brasil, se você quiser, você pode me chamar que eu posso dar palestra. Não vou cobrar nada, tá bom? Nada. Só vou deixar uma frase aqui, o pensamento de um Raul Seixista da sociedade alternativa. Quem quer que ponha as mãos sobre mim para me governar é um usurpador, um tirano, e eu declaro meu inimigo. Então fica aí um forte abraço a todos e fique aí atento para o próximo vídeo da parte 2, parte final, parte 2 da minha história como Raul Seixista cristão e Raul Seixista de verdade, tá? Eu gostaria que vocês pudessem divulgar esse vídeo. São aí praticamente 69 minutos até, eu demorei até, mas a gente tenta explicar, né? Então são 69 agora minutos. Então, divulguem, faça seus comentários, tá certo? Deus abençoe a todos, certo? E vive a nossa sociedade alternativa. E daí eu encerro assim. Toca Raul, vive a sociedade alternativa. Está na terra, o programa está no ar. Quem não tem colírio, dá óculos escuro. Formiga só trabalha porque não sabe cantar.